Esse é uma cápsula e nós vamos falar sobre mais um artigo na The Economist pago pelo Alex Soros para elogiar a Suprema Corte. Mas eu vou falar para vocês, hein? Esse aqui me deu um certo tom de desespero desse pessoal. Por um lado, ele explica o que esse povo quer com isso, né? Que problema que eles querem resolver com essa história toda de condenar Bolsonaro. Olha o que diz a The Economist. O julgamento de Bolsonaro mostra uma maneira de sair fora da polarização. Olha só a polarização, é só você matar um polo, né? Você tirar totalmente um polo da política e resolvido o problema. Olha que coisa simples. Como a gente não pensou nisso antes, é só tirar um polo da política e acabou, resolvido todo o problema, né? Isso seria uma coisa, evidentemente, idiota de se dizer em qualquer situação, mas fica mais idiota ainda quando você percebe o tom da revista aqui, que é basicamente de animar o STF a votar contra o Bolsonaro. Eu juro para vocês, eu vou mostrar aqui, ó, começa aqui chorando as mágoas do Barroso. Não, porque o Barroso não recebeu um aviso oficial quando o visto dele foi revogado, e dos seus filhos também, das suas crianças também, aparentemente foram revogados, não sei, tadinho do Barroso e coisa e tal. Vamos entender esse caso aqui, porque eu senti uma pitada de desespero nesse pessoal, né? Ainda mais com as manifestações enormes de direita que estão acontecendo na Europa e com a perspectiva de que todos os grandes países da Europa vão migrar para a direita ano que vem. Eles estão usando o Brasil como um laboratório. Eles querem mostrar para o mundo, olha só, tem um jeito de resolver a polarização, é só proibir um polo, proíbe a direita que pronto, a esquerda volta a ser a quentinha da vez, volta a ser amada pelo povo, né? Não é isso que acontece, né? Mas vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Forças Armadas São Fofas e Amadas, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E de novo, esse papo de polarização eu acho muito engraçado por vários motivos. Primeiro porque o pessoal culpa o Bolsonaro pela polarização. Um polo é o responsável pela polarização. Culpa lá nos Estados Unidos o Trump pela polarização. Não, porque o Trump polarizou a sociedade americana. Como assim um lado só não polariza não, meu amigo? Precisa dos dois polos para polarizar alguma coisa. Então a culpa é igualmente dos dois lados. Não tem um lado que polariza. O que vocês estão querendo dizer é que o Trump apresentou uma alternativa ao status quo dos Estados Unidos, assim como o Bolsonaro apresentou uma alternativa ao status quo do Brasil. É isso que vocês estão chamando de polarização. Não é polarização, é simplesmente uma apresentação de alternativa, porque até aqui o que você tinha lá nos Estados Unidos era republicanos e democratas muito parecidos. Aqui no Brasil você tinha PT e PSDB, que era basicamente a mesma coisa, né? E o que aconteceu de repente, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, o surgimento de alternativas que realmente eram, digamos, mais distantes uma da outra, né? Agora, outra coisa que é um erro dizer que essa polarização é inédita. Não, não é inédito. Isso já aconteceu inúmeras vezes na história do Brasil. Mesmo entre o PT e o PSDB havia uma polarização enorme, todo mundo xingando todo mundo, o PT chamando o outro lado de nazista, de fascista, de não sei o que lá. É a mesma coisa, não mudou nada. Esse negócio de achar que essa polarização agora surgiu por causa do Bolsonaro. Não, o Bolsonaro realmente é um ponto mais distante do que é o PT do PSDB. Mas ele não inventou a polarização sempre existiu. E lá nos Estados Unidos também sempre teve muita briga entre democratas e republicanos de qualquer forma. Nunca teve esse negócio de, não, antes era civilizado e coisa e tal, agora o Bolsonaro que está errado. Incomoda o Bolsonaro aqui no Brasil, incomoda o Trump lá no Brasil para o status quo, porque eles têm voto, eles têm apoio da população, diferente de quando era a briga do PT com o PSDB, porque o pessoal ficava tranquilo, o PSDB é aquele partido, né, prudente, sofisticado, né, todo de alto nível, que não baixava, não queria brigar na lama e não sei o que lá, e consequentemente perdia toda a eleição para o PT. Então meio que no final das contas ficou marcado como putinha do PT, no final das contas. Por isso que o PSDB sumiu. Ninguém consegue perder tantas eleições em seguida e continuar relevante. Uma hora o pessoal começa a desconfiar que esse pessoal está perdendo de propósito, né? Porra, não é possível que seja tão ruim assim, né? Time de futebol é coisa do coração, você abraça quando criança e fica a vida inteira com aquele time. Tá perdendo, não tem problema, a gente continua torcendo do mesmo jeito. Sou vascaíno, tô aqui te dizendo isso, é verdade, a gente fica lá torcendo do mesmo jeito. Não interessa se tá na terceira divisão, quarta divisão, quinta divisão, o que tá ganhando, não tá ganhando, não interessa, eu sou Vasco.
partido político não é bem assim não, tá? Porque partido político é uma outra história, é um outro movimento, é um outro nível de interação que as pessoas têm, né? Então esse é o problema, o pessoal está culpando a polarização com o Bolsonaro. Mas o pior ainda, o pior dessa história, que está aqui na The Economist, é achar que essa é uma solução. Vamos resolver a polarização. Olha que coisa simples. É só a gente eliminar um dos polos. Olha, por que não? É só eliminar um dos polos, evidentemente. Vamos proibir determinada corrente política, né? Olha que maravilha. A democracia, que era para ser um grande acordo em que as pessoas decidiam para que lado queriam pela maioria, virou um negócio agora que não, a gente decide que não gosta de tal lado, a gente tira tal lado daqui e pronto, e não tem mais votação nesse lado e pronto. Resolvido o problema. E quando eu falo que não tem... Porque o engraçado é que eles partem do princípio aqui na revista que Bolsonaro é igual a golpe militar. Né? Não porque o país levou tanto tempo para sair de um golpe militar e o pessoal quer voltar para o golpe militar. Não, ninguém quer voltar para o golpe militar. Bolsonaro nunca representou golpe militar. Bolsonaro representa a ruptura com essa elite nojenta que tem lá em Brasília, essa elite de merda, que eles sim ficam roubando, corrupção pra caramba. É isso que Bolsonaro representa para as pessoas aqui no Brasil. É isso que muda. Então, ninguém quer golpe militar. Ou melhor, tem uma turmazinha que quer golpe militar, mas é uma minoria pequena. Não é relevante no final das contas, né? E esse é o problema. Aí eles mostram aqui, até uns gráficos aqui ó, sobre isso, mostrando aqui quem é que... Olha só, tá vendo que o pessoal é contra a anistia dos presos do 8 de janeiro, que é a favor da decisão de prender Bolsonaro e não sei o que lá. Mas... eu já falei para vocês como é que esses gráficos aqui, essas estatísticas que o pessoal da Quaest arruma, como é que eles são direcionados, né? Eles fazem aquela perguntinha maneira para obter a resposta que eles querem. Então eles já sabem como é que faz a pergunta para obter a resposta que quer para botar esse gráfico aqui. Mas de qualquer forma, mesmo que você considere que esses números aqui são reais, o que isso aqui mostra? Que é uma sociedade dividida. Você pode ver aqui, ó, claramente, tem uma divisão muito grande. Não há unanimidade para nenhum lado. É 50% versus 35%, 50% versus 40%. Está dividida a sociedade. Como é que resolve o problema? Ah, vamos matar um lado, vamos proibir todo mundo do lado de cá. Não, não pode ser de direita, né? Olha o absurdo que esse pessoal está falando, né? Não faz nem lógica isso. Mais do que não fazer lógica, é uma coisa perigosa. Essa solução que eles estão querendo dar, que de novo, eu já expliquei para vocês, isso daqui é a esquerda europeia, a esquerda americana querendo resolver o problema que eles enxergam lá. Né? Ou seja, lá nos Estados Unidos também a esquerda está perdendo força. Por mais que o Trump tenha feito coisas que muita gente está criticando ele lá nos Estados Unidos e coisa e tal, ele está perdendo apoio, a verdade é que os democratas não conseguem parir um candidato decente para as próximas eleições. Eles estão ainda perdidinhos por lá em termos de política, não conseguem aproveitar esse momento para tentar recuperar terreno. Né? E na Europa a mesma coisa. Na Europa está acontecendo uma série de protestos em vários países contra a imigração. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso amanhã aqui no canal Ancapsu, falando sobre protestos na França, na Alemanha, na Inglaterra e mais do que isso aqui, ó, os partidos de direita estão crescendo. Repara que eles começaram a não chamar mais de extrema direita, né? Era extrema direita antes. Agora não é mais. Por quê? É aquilo que eu falo para vocês, a esquerda tratou esse fenômeno todo como se fosse um acidente, um detalhezinho. É como o pessoal da Economist está tratando. Não, se a gente cortar fora essa verruga aqui na política nossa, acabou o problema. Sumiu o problema. Nunca arranque verruga sem um médico capacitado para fazer isso, tá? Porque você pode piorar a situação, pode causar um câncer na sua pele, pode causar uma situação pior. É o que eu estou falando, essa ideia de você cortar um movimento político da política porque você acha que ele está errado. Veja, não tem nenhuma evidência de que Bolsonaro tentou um golpe e todo mundo sabe disso, o pessoal do STF sabe disso. Ah, mas o Bolsonaro criticava muitas instituições. Exatamente, porque foi para isso que a gente votou nele. As instituições no Brasil estão podres, todas elas. Tem que criticar mesmo as instituições, todas elas. Então, essa opinião aqui do The Economist não apenas é uma opinião burra, uma opinião idiota, como uma opinião perigosa, que pode causar problemas. É a opinião que eles querem usar aqui do Brasil para poder dizer lá na Europa, aí, tá vendo como é que o Brasil resolveu? É só proibir a direita. Proíbe a direita que resolve. Esse problema que a gente está tendo aqui, ó, com um monte de partido de direita ganhando as eleições aqui, com vantagem nas eleições, é só proibir a direita que resolve. Olha que lindo. Alex Soros conseguiu resolver o problema direitinho aqui no Brasil. Olha só, resolvemos o problema.
né? É isso que eles esperam dessa história, né? E, só que, na verdade, tá muito estranha essa coisa, porque se você ler esse texto aqui, a impressão que dá é que eles estão tentando convencer os ministros do STF a condenar Bolsonaro. A impressão que dá é essa. Eu não duvido nada que a última reportagem que apareceu, financiada pelo Alex Soros também, há poucos dias atrás, né, e que foi replicada várias vezes, cara, impressionante. A The Economist bota a mesma matéria 200 vezes nas redes sociais para tentar dar alcance nela, né, para tentar fazer algum significado, as pessoas leem aquela matéria, né? Agora, essa aqui de novo, poucos dias depois, né? E de novo dizendo, não, a importância do julgamento, que tem que condenar Bolsonaro, e não sei o que lá, porque tá errado e coisa e tal. A impressão que dá, e eles falam aqui do Barroso, falam de outros casos aqui, quando eles falam dos erros do tribunal, eles falam assim, não, porque tem alguns erros no julgamento do Bolsonaro, algumas pessoas aqui, ó, o problema, a corte tem alguns problemas e não sei o que lá, mas que é um problema de grau, não um problema de princípio. Ou seja, o STF não teria errado no julgamento do Bolsonaro. Ele está errando porque exagerou em algumas coisas e não sei o que lá. Olha a vaza-toga que está acontecendo agora. A vaza-toga não é um erro de extensão, não, é um erro de absurdo mesmo, de provocação, de deturpação do devido processo legal, de perseguição clara à direita, tanto nas eleições de 2022, quanto nessa perseguição contra o Bolsonaro. Não tem nada de meio termo, não, que exagerou um pouquinho, não, o princípio da coisa está errado, né? E, ou seja, o que eles estão tentando fazer aqui, pelo menos o que dá a entender aqui, é que eles estão tentando convencer os juízes da STF, não, vota com o Xandão, continua votando com o Xandão, porque não sei o que lá, né? Porque não pode desse jeito, né? Enfim, esse é o problema desse artigo aqui da The Economist, que, como eu falo para vocês, parece muito mais um desespero para convencer os juízes a votar junto com Alexandre de Moraes. Não, o Trump a gente vai dar um jeito, depois vai resolver, vai acabar com esse negócio, vai acabar a polarização. Não quer acabar a polarização, o mundo vai ser diferente, arco-íris vão surgir no céu, pôneis vão começar a saltitar aqui em Copacabana peidando perfume, vai ser uma coisa linda, todos os problemas vão acabar quando vocês condenarem Bolsonaro. Condena Bolsonaro aí, gente, por favor, é o Sorinho, Alex Sorinho que tá querendo isso de vocês, por favor. Esse é o tema. O problema é que o pessoal tem que lembrar isso daqui. Esse negócio de arrancar um partido político na unha é uma coisa errada. Isso não funciona. Isso dá mais problema mais adiante no final das contas. Veja, eu não estou dizendo quando existe crime de fato. Quando existe crime de fato, como foi o caso do Lula, o Lula deveria ter sido extirpado mesmo da política brasileira. Eu não estou falando de extirpar a esquerda, mas o Lula em si deveria ter sido, ele e os ladrões todos que estavam com ele, sem dúvida alguma. Mas caramba, Bolsonaro não tem nada contra o cara, bicho. É impressionante, não tem nada. Eles inventaram essa coisa toda em cima de zero coisas. É realmente impressionante isso, né? O que eu vejo é mais um desespero desse pessoal. E eles estão ferrados, porque da mesma forma que aqui no Brasil isso não vai mudar a coisa, vai continuar o Brasil indo para a direita, e fatalmente a gente em algum momento vai ter a Suprema Corte na nossa mão. E aí esses poderes todos que eles estão reclamando agora, não, é inconveniente, mas é importante, tem que acabar com o problema, então é importante, deixa ter essa inconveniência da Suprema Corte, não sei o que lá. Esse momento vai chegar para o outro lado, tá? Esse pessoal tá fudido, o pessoal da esquerda. E lá na Europa, a mesma coisa. A direita tá ganhando na Europa. Não vai sobrar esquerda em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque a informação descentralizada e distribuída diminuiu o custo de transação e tornou estruturas hierárquicas menos efetivas. As pessoas percebem que o governo não serve mais para nada. As pessoas no dia a dia, elas percebem, elas sentem que tem soluções mais rápidas para os problemas dela, através de criptomoeda, através de tribunais privados, através de internet, através de qualquer coisa, menos pelo governo. O governo só atrapalha, o governo só consegue fazer merda. Então a esquerda, que quer governos fortes, só vai se fuder, não tem saída para eles. Ou eles mudam totalmente o direcionamento deles, ou vão acabar morrendo realmente, acabando totalmente extintos, né? Mas eu não quero extirpar a esquerda da política. A esquerda tem que ficar na política. Enquanto tiver gente querendo votar na esquerda, tem que continuar a gente votando na esquerda. A questão toda o que não pode é extirpar o outro lado, é proibir o outro lado, é criminalizar a direita na política brasileira. Obrigado por assistir o vídeo até o final.
Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.